Com certeza hoje você vai conferir uma das batalhas mais intensas até o momento. Vai ter Kaiju novo, vai ter Mechagodzilla, o Devoniano abrindo o jogo e contando tudo que sabe, baforada atômica e uma horda de monstros se juntando contra seu rei. Vê se pode um negócio desse. Bom, fica aqui comigo que tem isso e muito mais no vídeo de hoje. Mais um vídeo dessa maravilhosa série feita especialmente para você. Então já taca o dedo no botão de se inscrever e não se esqueça de ativar todas as notificações, porque senão você vai perder a sequência dessa história. E como eu disse, esse vídeo faz parte de uma série. Então caso você não tenha visto os vídeos anteriores, eu recomendo que você veja esses vídeos antes, para que você entenda tudo o que está acontecendo agora. Combinado? O episódio de hoje começa na França, mais especificamente em Paris. E as ruas que costumam ficar cheias de turistas estão completamente vazias, mas não por acaso, e sim porque eles esperavam um visitante muito especial. Baragon emerge bem debaixo do Arco do Triunfo, após ser levado à superfície pela CKR por meio de explosões subterrâneas. Mas eu acho que destruir um monumento histórico não era parte do plano, mas eu só acho. Porém, mesmo com esse pequeno erro de cálculo, agora eles tinham um Baragon na superfície, e então a fase 2 do plano poderia ser iniciada. E quando o monstro sai do subterrâneo, olha só quem pousa bem na frente dele. É Kiryu, em uma versão recém-construída e totalmente atualizada. A piloto do mecha recebe instruções dizendo que a força letal é autorizada, mas que eles preferem que não chegue a esse ponto. E Baragon, frente a frente com Mechagodzilla, não demora a identificar a ameaça e manda fogo pra cima de Kiryu. E agora, meu amigo, se ajeita aí que o bicho vai pegar. Kiryu dá um dash e surge do meio da fumaça bem na frente de Baragon, que morde o Mechagodzilla na linha de cintura, mas aparentemente sem muita efetividade. Entretanto, Kiryu responde com uma mega cotovelada bem no meio da cabeça de Baragon. Com a porrada na cabeça, ele desiste da mordida e manda fogo pra cima de Kiryu novamente, que dessa vez levanta voo para se esquivar do ataque. E daí virou apelação. Ainda no alto, ele descarrega todo o seu arsenal de mísseis, fazendo Baragon ficar completamente desorientado e totalmente envolvido pelo fogo. Depois de uma chuva de mísseis em meio à parede de chamas, surge a mão de Kiryu e agarra o chifre de Baragon. E olha só, nesse momento dá pra ver o desespero na cara dele. Então Kiryu fecha a conta com um socão na cara de Baragon, que o faz ficar inconsciente. Dr. Ellison pergunta se Baragon ainda está vivo, e ela responde que sim, que ele está vivo. Ellison então a orienta para que a boca do monstro seja mantida fechada, antes que ela o amarre e inicie o transporte dele para as ilhas dos monstros. Ellison relata que o navio de reabastecimento estará no ponto de desembarque, e pergunta à piloto como ela aprendeu a dar socos daquele jeito. E para a surpresa de Ellison, ela responde que aprendeu assistindo alguns vídeos das batalhas recentes de Jet Jaguar. Ellison pergunta a Woods se a tripulação nas Ilhas dos Monstros está pronta. Woods diz que eles já escolheram uma ilha perto de Sandegaira, mas não tão perto ao ponto de que eles queiram lutar um contra o outro. Woods questiona Lucy se ela acredita que esse plano irá funcionar. Lucy diz que acredita que sim, e que a criatura que eles acabaram de ver se chama Baragon, e observa que seu chifre é semelhante à placa dorsal de Godzilla, já que ambos brilham antes que os monstros disparem seus ataques. E Christina ainda acrescenta dizendo que eles parecem funcionar como uma fonte de energia para os monstros. Ellison informa Woods e Lucy que o Monster Kill Crew terminou de desenvolver as versões subaquáticas das armas de ondas sonoras concentradas, que agora eles chamam pelo apelido carinhoso de arma de dor de cabeça. Ele diz que vários submarinos da frota do Pacífico foram equipados com elas, e espera que as armas sejam úteis para a defesa dos ataques subaquáticos, embora ele não descarte o uso delas para encurralar os monstros, desde que, é claro, eles consigam encontrar os monstros antes que os monstros os encontrem. Enquanto isso, um submarino perto das Ilhas dos Monstros faz contato ao localizar Godzilla, que aparece completamente inerte debaixo d'água, como se esperasse por algo. Ou então ele só tá ali tirando um cochilo depois do almoço, né? Vai saber. O chefe diz que vai relatar isso ao capitão, e observa que, como as ordens estão mudando a todo tempo, talvez Godzilla agora possa ter se tornado um alvo. E ele deixa bem claro para o marinheiro que ele fique atento e lhe diga se alguma coisa vier em sua direção. Enquanto isso, podemos ver que alguém no fundo do oceano diz que tem novidades da superfície. Na cidade dos Devonianos, o rei Devoniano é informado de que Godzilla está perto das ilhas onde Biollante
era mantida. Quando o rei devoniano pergunta o que será que desperta o interesse dele naquele lugar, seu general diz que não sabe, e que os humanos vêm construindo estruturas e perímetros para abrigar os monstros do planeta. Quando questionado sobre quais defesas os humanos possuem, o general diz que eles reuniram uma grande frota que está circulando a cadeia de ilhas, e aproveita para perguntar se eles deveriam atacá-los. O rei percebe que isso significa que o litoral está desprotegido, vendo essa como uma excelente oportunidade para destruir Godzilla e incapacitar a frota humana, tudo em um único ataque. Com as defesas humanas neutralizadas, Godzilla mataria todos os monstros que habitam a área, e ele afirma que depois que os humanos forem destruídos, Godzilla será o próximo. Ele ainda diz que depois do seu ataque, os humanos temerão os mares, ao ponto de nunca mais ousarem cruzá-lo, e quando os monstros os forçarem em direção à costa, eles serão presas fáceis para os devonianos. O rei diz a seus soldados que chegou a hora deles atacarem e que a humanidade nunca mais invadirá o seu domínio. Enquanto isso, nas instalações da CKR em San Diego, Ellison é trazido para falar com o refugiado devoniano que se entregou às autoridades humanas. Quando Ellison chega ao local, o general que o recebe nota que ele está muito nervoso, e ele justifica dizendo que é muito difícil voltar àquele local depois do seu último encontro com os Cryogs, mas que mesmo assim ele acredita que chegou a hora de ficar cara a cara com um alien novamente. O devoniano diz que ouviu o general dizendo que Ellison era um doutor, e ele meio gaguejando responde que sim. O refugiado diz a Ellison que ele admirava a inteligência e a adaptabilidade da espécie humana. Ellison então aproveita a deixa para explicar que apesar de ser chamado de doutor, ele não é um médico, mas sim um especialista no estudo sobre kaijus. Quando pergunta ao devoniano se ele conhece o termo kaiju, o alienígena confirma que sim, e explica que seu povo os usou para iniciar uma guerra contra a humanidade, e que eles provavelmente vencerão caso nada seja feito. O devoniano explica que sua espécie viveu pacificamente sob os oceanos da Terra por milhões de anos. Mas quando o atual rei chegou ao poder, ele criou um exército e matou qualquer um que pudesse se opor a ele. Os poucos sobreviventes que restaram viveram apenas para servi-lo, e qualquer um que questionasse seu governo era caçado e executado. E quanto ao ódio pela humanidade, ele explica que isso tudo começou quando eles começaram a despejar de forma contínua lixo nuclear e outros detritos no mar. Depois de algum tempo, uma nave Cryog colidiu com o oceano, o que deixou o rei devoniano furioso, porque a tecnologia deles era mais avançada do que de sua própria espécie, e ele tratou logo de matar toda a tripulação da nave, mas não antes de obter acesso a essas inovações. Usando essa nova tecnologia avançada, ele assumiu o controle de vários monstros que viviam debaixo d'água, e começou então a usá-los para atacar a humanidade. Mas o devoniano explica que seu plano original não era utilizar os monstros, mas sim exterminar a humanidade detonando a nave Cryog na superfície. Ellison então diz ao alienígena que já viu a nave Cryog bater contra uma montanha, e pensando no tamanho da explosão, ele imagina que essa nave deve ser imensa para que esse plano possa fazer algum sentido. E sobre os Cryogs que foram mortos após a queda da nave, ele diz o seguinte: se eles forem parecidos com os que atacaram Las Vegas, sinto muito, mas já foram tarde. O refugiado implora a ele que a cidade devoniana seja destruída, e que se para salvar a humanidade significa acabar com a espécie devoniana, então que assim seja. Percebendo o espanto de Ellison, ele justifica essa maneira de pensar perguntando se ele sabe o que é ver todos aqueles que ele ama serem mortos. Ellison então meio que concorda com a ideia, mas pergunta como a humanidade poderia atacar um inimigo sobre a qual ela não sabe nada, que nem mesmo se sabe onde eles vivem. E o devoniano simplesmente afirma que ele vai lhes mostrar. De volta ao Oceano Pacífico, perto das Ilhas dos Monstros, Godzilla acorda ao mesmo tempo em que várias assinaturas são detectadas pelos submarinos próximos. O comandante do submarino diz que eles precisam alertar a frota e pergunta de onde eles estão vindo. E o técnico do radar diz que eles parecem estar vindo de baixo para cima. E agora, se segura aí que o couro vai comer, porque podemos ver Manda e Ghidorah se apresentando para a batalha. E eles vão para cima de Godzilla. Ghidorah usa seus tentáculos e Manda se enrola em torno do Rei dos Monstros para imobilizá-lo. E só aí Godzilla percebe que o pior ainda estava por vir, pois bem na sua frente ele vê Destoroyah vindo com tudo para cima dele. O monstrengo crustáceo golpeia sem piedade com seu chifre, e isso acaba abrindo um rasgo enorme na barriga do Rei dos Monstros.
Godzilla precisa reagir e arranca Ghidorah de cima dele enquanto carrega uma outra baforada atômica e BUM! Descarrega tudo em cima de Ghidorah. O rei dos monstros, ainda sangrando muito, arremessa Manda contra Destoroyah utilizando sua cauda. E quando Godzilla começava a esboçar uma reação, BUM! Ele é acertado bem no queixo por um soco de Titanossauro. Mas Godzilla não se abala e morde o pescoço do dinossauro aquático enquanto Manda responde na mesma moeda. O rei dos monstros então consegue se livrar de Titanossauro jogando contra Destoroyah e dispara outra baforada atômica, mas dessa vez sobre Manda. Porém, as coisas estavam bem longe de um final feliz para Godzilla, pois nesse momento ele se via sozinho e cercado pelos 4 monstros. Enquanto isso, de volta ao navio USS Simon, Woods relata ao almirante que os monstros estão debaixo deles, que eles precisam evacuar as ilhas, e que ele também precisa de Kiryu fora do navio, porque se ele for afundado eles nunca mais conseguirão recuperá-lo. O almirante diz a ele que não há mais tempo, que eles já começaram o ataque, que faz Steven Woods ficar muito irritado. Quando Chaves pergunta o que há de errado, Woods conta a ele sobre a batalha em andamento e que os superiores ordenaram um ataque utilizando as armas de ondas sonoras. Quando Chaves pergunta se ele acredita que as armas vão funcionar, Woods diz o seguinte: ou elas vão funcionar ou então elas vão levar os monstros direto até eles. Então podemos ver as armas sônicas dos submarinos acertando os monstros, forçando Manda, Ghidorah e Titanossauro a recuar, enquanto Godzilla agarra o tornozelo do dinossauro aquático e o segue para o fundo do oceano. Destoroyah, ainda sob os efeitos das ondas sonoras, não tem outra alternativa a não ser se dividir em várias formas juvenis para poder escapar. Agora, de volta à superfície, Lucy e Christina aparecem tirando fotos com Kiryu, enquanto Woods chega correndo e as avisa que eles precisam chegar à costa. No entanto, enquanto ele ainda terminava a frase, já podíamos ver os Destoroyahs começando a subir a bordo. E do fundo do mar vem a mensagem ao almirante de que os monstros estão se afastando, mas que estão indo rápido demais para serem seguidos. O almirante diz aos submarinos para aguardar porque suas ordens podem mudar, enquanto podemos ver Ellison e o Devoniano rastreando os monstros, que muito provavelmente se dirigiam para a cidade devoniana. Então o almirante finaliza dizendo que eles já localizaram as entidades por trás disso, que se Godzilla estiver lá ou não, não importa, pois eles vão botar tudo abaixo da mesma maneira. Qual será o plano de Godzilla seguindo o Titanossauro? Será que Woods terá a mesma sorte que ele teve na primeira batalha com os Destoroyahs? Essa e muitas outras perguntas serão respondidas em breve. Se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nenhuma parte dessa história. Obrigado, um abraço e até a próxima.